Boa noite. Boa noite. A reitora da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, Ludmila Oliveira, é a nossa entrevistada de hoje. E a prefeitura explica greve dos prefeitos enquanto o sindicato judicializa a parada. O cenário político está no ar. Agora sim, começando o cenário político desta terça-feira, Vanuve. Boa noite, Vanuve. Boa noite, Carol. Que parada foi essa? Parada estratégica, né? Para colocar as coisas em ordem aqui. A parada dos municípios, a parada dos prefeitos. É, uma parada, uma greve, uma paralisação, certo? Paralisação. Parada de paralisação. Muito Pronto, agora começando o cenário político de hoje. A gente já começa assim, com bom humor, né? Nessa terça-feira. Tem muita notícia no programa de hoje. A gente vai tratar sobre toda essa movimentação em relação à greve, à paralisação dos municípios, especificamente aqui no município de Mossoró, porque lá na Câmara Municipal teve debate sobre isso, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais disse que a greve é ilegal, que vai judicializar, e agora há pouco o governo do estado já está rebatendo a Prefeitura de Mossoró e nega a dívida alegada pelo município moçoroense. Então, tem muito assunto sobre isso. Amanhã é que é o dia da greve, vai ter muita movimentação e a gente fala sobre este assunto. Vamos trazer novidades também em relação à visita do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Rio Grande do Norte. A gente traz mais informações. Informação é que ele vai passar aqui por Mossoró, viu, gente? Então, fica aqui com a gente, participe do programa, faça sua pergunta para a reitora Ludmila Oliveira, que está aqui com a gente pelas nossas redes sociais, o WhatsApp 988028979, tem também nosso Twitter e o nosso Instagram disponíveis para você. A gente daqui a pouquinho fala e já começa a nossa conversa com Ludmila Oliveira, mas antes vamos trazer aqui como foi a coletiva, né, Vanuve? É isso mesmo, Carol. Vamos trazer todas as informações. Bom dia para você boa noite para você que nos acompanha nesta terça-feira. É um bom dia só para você que está nos assistindo pelo YouTube, né? A qualquer hora aí do dia. A gente, Carol, agradece a audiência de quem nos acompanha daqui de Mossoró, de vários municípios que possuem os serviços da TCM. Você que é estudante da UFERSA, que é professor, que é servidor da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nós temos audiência daqui de Mossoró, lá de Caraúbas e também de Pau dos Ferros. De Angicos, o pessoal deve estar nos assistindo aí pelo TCM Box, pelo YouTube também. Muito obrigado pela audiência. Vamos falar aqui da Prefeitura de Mossoró, que convocou uma coletiva de imprensa para informar sobre queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e débitos do governo do estado. Amanhã está previsto um protesto com paralisação de prefeituras sobre os impactos da queda na arrecadação. Acompanhe. A Prefeitura realizou uma coletiva com a equipe técnica para detalhar sobre a situação financeira do município. Na ocasião, estiveram presentes os secretários de Finanças, da Fazenda, do Planejamento, além do presidente do Previ. A secretária começou apresentando dados sobre o Fundo de Participação dos Municípios, trazendo informações recentes de queda na arrecadação no comparativo de julho de 2022 e julho de 2023, e agosto de 2022 e agosto de 2023, com informações das primeiras cotas de repasses. É uma queda que impacta muito, porque por mais que nas outras cotas houvesse um crescimento, não seria suficiente para repor a perda do primeiro. E aí isso não foi sentido só aqui, isso foi sentido em todos os municípios e foi uma queda tão alarmante que gerou esse movimento. Sem FPM não dá.
No comparativo dos primeiros 6 meses deste ano em relação ao ano passado, houve aumento no valor do Fundo de Participação dos Municípios. Mas a Prefeitura afirma que os dados recentes indicam essa queda e que as despesas aumentaram, sobretudo com o pagamento de servidores, de acordo com os índices inflacionários. O aumento que teve de 21 para 22, certo? Era o que nós esperávamos que houvesse, pelo menos nesse montante, esse crescimento de 22 para 23. Então, não na mesma expressividade, mas, de fato, não houve esse decréscimo, não. Mas, pelas projeções, aumenta a nossa preocupação. Além disso, a coletiva tratou de dívidas do governo do estado no repasse de ICMS e IPVA, além de débitos com a saúde, como farmácia básica, SAMU e UPA. O presidente do Previ detalhou que a situação do Instituto de Previdência é regular, com cumprimento dos pagamentos de todos os repasses, mas que a situação pode se agravar. E hoje ostentamos aí esse patrimônio, um patrimônio líquido de mais de 140 milhões de reais. Agora, por que é que a gente está dizendo isso? No momento de crise. Olha, pessoal, se a Prefeitura de Mossoró não conseguir receber os créditos que tem, sobretudo no governo do Estado, 117 bilhões, confessados, inclusive, por secretário do governo do Estado. Se a Prefeitura não, se o FPM não melhorar a sua performance, lamentavelmente a gente teme que o Estado vai ter dificuldade também, entre outras políticas públicas, né? Vai ter dificuldade de pagar suas contribuições, ao menos a do servidor não, porque essa aí é arrecadada do servidor, mas a contribuição patronal. Ao final, a Prefeitura confirmou que amanhã haverá ponto facultativo em protesto contra a redução do FPM e dívidas do governo do estado. O decreto informa que apenas os serviços essenciais vão funcionar durante esta quarta-feira. Olha, e o secretário municipal de planejamento, Cadson Eduardo, ele deu entrevista, nos concedeu entrevista na 95 FM, hoje no Meio-Dia TCM, e você pode ouvir buscando o Meio-Dia TCM no Spotify, porque ele dá mais explicações, responde a nossos questionamentos em relação a toda essa situação que envolve a decisão de aderir a esta mobilização amanhã, que vem sendo realizada pela FEMURNE, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Eu acho interessante, Vonulfo, porque muito se fala sobre as dívidas, o FPM, que não se analisa o bolo anual, mas mensal. Tem toda uma explicação que o secretário de Planejamento, inclusive, deu para a gente na entrevista de hoje ao meio-dia, mas que o governo do estado não participou de nenhuma das reuniões, não esteve em nenhum dos movimentos e mobilizações lá na governadoria, realizado pelos prefeitos, as mobilizações realizadas pelos prefeitos, mobilizadas pela FEMURNE, mas agora resolveu aderir. E na entrevista, nas palavras do secretário de Planejamento do município, não existiu uma negociação do governo direto com a Prefeitura de Mossoró, existiu com a FEMURNE, então não vale. Então vale aderir à greve da FEMURNE, mas não vale negociar junto com o movimento. Então tem algumas inconsistências, incoerências nessas justificativas da Prefeitura, mas alega que a dívida existe, é justo que seja paga, é justo que se proteste. No próximo bloco a gente traz, inclusive, a posição dos vereadores em relação a isso, porque teve debate sobre isso na Câmara. Carol, são mais de 140 prefeituras, né, que vão aderir a essa parada que vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 30. Não é só com relação ao FPM, redução de repasses, é com relação ao aumento de 1,5% no bolo tributário repassado aos municípios. Além dessa PEC, né, a PEC 25/22, existem outros PLs. São 4 projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que também é motivo aí de
pressão por parte dos municípios. Então, não é uma questão restrita, não é uma questão somente aí. É muita coisa que precisa ser colocada aí sobre esse protesto de amanhã. Pois é, e agora a gente vai começar a nossa entrevista de hoje. Aliás, vamos para o intervalo. Olhei para o tempo agora, daqui a pouquinho a gente volta e conversa com a reitora da UFESA, Ludmila Oliveira. De volta com o cenário político. Hoje, nossa entrevistada é a reitora da UFESA, Ludmila Oliveira. Você participa com a gente no nosso programa. Lembrando aí, pode mandar sua pergunta através do WhatsApp, Twitter também, ou Instagram. Faça sua mensagem, organize aí sua pergunta e manda logo para a gente. Porque mandando quanto antes, melhor. Mais rápido a gente faz. Vamos de informação, Carol? Vamos de informação. Os vereadores de Mossoró debateram a greve dos municípios. A bancada governista defende a cobrança das dívidas do governo. Já a oposição questiona a paralisação. O foco da bancada governista são as dívidas do governo com a prefeitura. O mote da parada é o FPM, mas a prefeitura de Mossoró alega uma dívida do governo do estado com o município de 117 milhões de reais. Desses, 36 milhões somente relativo a repasses da saúde. Os demais referentes ao ICMS e IPVA. Por isso, o vereador Francisco Carlos recolheu assinaturas com pedido de reunião com o governo do estado para tratar do assunto. A Prefeitura Municipal de Mossoró apresenta um débito que o governo do estado tem com a municipalidade da ordem de 117 milhões de reais. É um volume substantivo, inclusive um valor que afeta diretamente a área de saúde, 36 milhões de reais na saúde. Então, nós estamos preocupados com isso, pedimos aos vereadores para subscreverem um pedido de audiência com a governadora Fátima Bezerra, para que nós possamos conversar a respeito dessa situação. Em plenário, o vereador Osaniel Mesquita defende a cobrança, mas questiona. Isso, o vereador Osaniel Mesquita questionou porque só agora a cobrança dessa dívida, onde nós sabemos que essa dívida são de vários e vários anos atrás. Por exemplo, falava-se que hoje a dívida que tem o Estado com o SAMU é altíssima. O SAMU chegou em Mossoró em 2005, daí para cá nunca teve um aumento de arrecadação do Estado para o município e que já passaram-se vários governos e essa cobrança nunca foi feita. O questionamento do vereador Osaniel Mesquita foi porque só agora, depois de tantos anos, de tantas dificuldades que o município de Mossoró vem enfrentando, só agora fazer essa cobrança. A vereadora Marleide Cunha foi a única que não assinou o documento. Ela defende que o governo já negociou com as prefeituras e que a greve é ilegal. Os prefeitos, legalmente, eles não podem fazer greve, né? A greve, ela é um instrumento de luta sindical da classe trabalhadora para dar força à classe trabalhadora. E agora a gente virou uma moda aí dos patrões também se organizarem para terem mais força. Eles já têm a força. Então, legalmente, a gente acredita que isso é questionável. E da mesma forma como o prefeito entrou com ilegalidade para a greve dos professores, o sindicato vai entrar com pedido de ilegalidade também para a greve que o prefeito está fazendo agora por conta do seu interesse. Pode-se protestar, a dívida com relação do Estado com os municípios não é negada, há um processo já de negociação, uma mesa de negociação, né, com a Federação dos Municípios. O prefeito de Mossoró nos chama a atenção porque ele não participa dos processos de negociação, não esteve presente na última reunião da federação, e o Estado tem um acordo já firmado com os municípios de repasse em parcelas dessa dívida. Ou seja, como para nós trabalhadores, quando está em negociação, quando é firmado um acordo, não há o motivo da greve, há o encerramento do objeto da greve, por que isso não serve também para os patrões, por que isso não serve também para os prefeitos? Olha, pois existe aí esse questionamento que faz um pouco de sentido, viu, Vonúvio? Mas existe toda uma argumentação por parte da Prefeitura de Mossoró.
E existe também agora a resposta que saiu agora à noite já do governo do estado em relação a essa dívida alegada pela prefeitura. O que é que o governo diz, Vanúvio? Pois é, Carol, atenção, porque o governo costuma demorar com essas respostas, mas hoje já preparou uma nota aí para informar, para repassar aí sobre essa cobrança da prefeitura. Diz o seguinte: sobre os alegados atrasos nos repasses do governo do estado ao município de Mossoró, o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda, não reconhece os números expostos pela prefeitura da manhã desta terça e classifica alguns como valores deturpados, que não condizem com a realidade. É o caso da dívida de 58 milhões referente ao repasse de ICMS por meio do IPM, em razão de valores apresentados pela empresa Transpetro. Nesse caso, o estado repassa 25% do ICMS com base nos índices calculados para cada município. Portanto, o rateio já foi feito entre todos os 167 municípios do estado e não deve nada desse repasse ao município de Mossoró. Em relação aos débitos tanto de ICMS quanto de PVA referente à dívida ativa, mensalmente estão sendo repassados não só para Mossoró, como também para todos os municípios. E aí segue, Carol, explicando a nota ponto por ponto e faz aqui uma cobrança também à prefeitura, viu? Diz o seguinte: lembra que a prefeitura de Mossoró tem uma dívida com o estado que exerce 100 milhões de reais em função de não pagamento de serviços da CAERN que não estão sendo considerados pela gestão municipal. A Fazenda Estadual ressalta ainda que nos 7 primeiros meses deste ano, o estado repassou ao município de Mossoró mais de 20 milhões e 600 mil reais a mais de transferência de ICMS e PVA, significando um crescimento de 20% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, foi aí uma resposta também, Carol, dura aí ao município de Mossoró. Essa disputa vai acontecer, vai continuar existindo. Amanhã a gente vai trazer para você como é que vai ficar toda essa movimentação, como é que vai ser a paralisação aqui. Algumas escolas devem parar, as escolas devem parar, inclusive existem denúncias de pressão para que as escolas realmente parem, mas inicialmente, de acordo com o decreto do ponto facultativo da prefeitura, inclusive ponto facultativo aí como um eufemismo para a greve, né? Só funcionam serviços essenciais, ou seja, as UPAs, né, Vanúvio? Exatamente. Então... Serviços essenciais de saúde, UPAs e a segurança, né? A Guarda Municipal, o pessoal do trânsito. E também a Fazenda vai funcionar de acordo com o documento emitido e divulgado já pela Prefeitura de Mossoró no Diário Oficial. Agora vamos correr aqui para conversar com a reitora Ludmila Oliveira. Olha, na última quinta-feira, o desembargador Edvaldo Batista da Silva, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, suspendeu a decisão da UFRN, que cassou o título de doutorado da reitora da UFERSA, Ludmila Oliveira. Essa decisão judicial determinou a retomada do título de doutora de Ludmila, que está aqui com a gente e na última participação no cenário político disse que iria reverter a situação na justiça. Essa decisão, ela não é definitiva, mas é uma decisão que mantém o título, que era um dos empecilhos para o cargo de reitora. E então, reitora Ludmila Oliveira, era como a senhora esperava? Sim. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio, né? Boa noite a todas as pessoas que estão me assistindo. Sim, realmente nós estávamos aguardando essa decisão. Para nós não seria diferente, conforme afirmei em entrevista anterior aqui, como em outros mecanismos de comunicação, há um divisor de águas nessa perspectiva. Existe uma diferença quando você luta ou tem uma batalha judicial e você se defende com um erro. Uma coisa é quando você se defende com a verdade. Então, nós estamos bastante tranquilos, uma decisão muito densa, com muitos elementos. Inclusive, nós já colocamos nossa assessoria jurídica, doutor Marcos Lanús, à disposição para quaisquer discussões ou quaisquer, vamos dizer assim, questões de milindres naquilo que vem ser dentro dessa decisão à disposição. Ele disse que está à disposição para responder qualquer coisa nesse sentido, né? Haja vista a repercussão que houve e tudo, mas o passo final será vitorioso, não será diferente. Nós temos bem convicção disso, graças a Deus. E como é que segue? Porque até se exaurir, findar todos os recursos, que recursos ainda cabem nesse processo?
Olhe, Volnúvio, como eu bem coloquei aqui anteriormente, é interessante assim que qualquer discussão maior sobre essa situação venha com o próprio advogado, inclusive vocês podem convidar, porque vale a pena, é uma discussão muito ampla realmente, é um caso ímpar, não é? É um caso ímpar, com uma densidade substancial, né? Mas assim, existe uma ação ordinária, existe essa decisão que está numa segunda instância e vem trazendo em suspensão tudo que nós temos anteriormente como condicionantes para o não, e isso vem tudo para o sim. Então, tecnicamente falando, judicialmente falando, tudo voltou ao normal, nessa perspectiva. Agora, melhor condição para falar isso, eu prefiro que o advogado coloque, porque não é só um processo, existem outros processos, existem outros milindres, mas no que concerne a nossa situação na UFESA, ela permanece do ponto de vista da normalidade. Acho que isso é importante ser colocado. A senhora acredita, então, que vai conseguir terminar o mandato, que já vai até o próximo ano? Nós vamos não só conseguir terminar o mandato, nós vamos conseguir para a reeleição. Eu acho que é importante colocar isso, porque eu não vou dizer que era o maior objetivo, Carol, mas do ponto de vista ao que se chegou na minha situação, aí eu não vou colocar nem só como reitora, mas como uma pessoa humana, toda e qualquer dimensão do ponto de vista político ele ultrapassou. Porque enfrentamentos a gente tem, é comum que as dicotomias aconteçam, mas o nível de enfrentamento e perseguição ao qual eu precisei passar, ele foi assim, ele passou de todos os limites. A prova disso, foi uma situação dessa, com mais de 10 anos que eu concluí um doutorado como uma aluna brilhante. Então, nós temos não só esses elementos de tese em si, de condições em si, do ponto de vista do mérito, para provar como temos outros. Então, se eu não fosse reitora, eu não tenho a menor dúvida, como eu vi a luz do dia hoje. Eu jamais teria passado por um processo desse, jamais. A tese estava no repositório desde 2011. Foi publicada em livro, amplamente divulgada, consultada, participei de várias bancas de doutorado, inclusive nesse programa, com professores da mesma área que participaram da banca desse atual momento. Enfim, é uma história muito longa, muito densa, que, assim, eu, enquanto pessoa, eu até prefiro que esse assunto seja tratado, já que está na esfera judicial, que a gente deixe na esfera judicial e que a gente foque realmente nessa situação, no que a gente tem para fazer pela UFESA, nas conquistas, naquilo que a gente tem para concluir esse mandato, que nós vamos concluir, se Deus quiser, e nós vamos sim para a reeleição. Isso aí, só Deus tira a gente dessa linha, Inclusive, já havia, até foi interessante, porque é como se assim, tu tivesse perdido, pronto, está perdido, a reitora vai perder o mandato, tem dias contados, Eu recebi assim inúmeras mensagens, dias contados. Dias contados. Então, nesses dias contados, a reitora não chegaria até 31. Aí a reitora já teria a pessoa que ia assumir. Olha, foram tantos planos, pessoal. Tantos planos, vocês que estão me assistindo, que e aí que eu quero abrir um parêntese, zombaram especificamente da minha fé como Ludmila, eu quero dizer que, mais uma vez, Deus provou que Ele é Deus na minha vida e na vida de qualquer pessoa que acredita, porque foram muitos planos que o ser humano fez. Mas, de uma hora para outra, tudo mudou de lugar. É igualzinho o título do meu livro, de repente tudo mudou de lugar. Então, mudou de novo de lugar. Por isso que eu já estou aproveitando aqui o espaço para dizer que a reitora, inclusive, a meta dela, o foco, a missão, o trabalho é continuar trabalhando pela universidade, concluir o seu mandato, se preparar para um processo de reeleição, que isso é natural. Hoje, absolutamente nada me deixa fora de um processo desse, ainda vai demorar, mas eu já estou aproveitando e dizendo isso, porque já que o programa envolve um cenário político, me colocaram dentro de uma circunstância, de um cenário político, fizeram 1000 planos para a minha vida e, assim, o plano que eu tenho para a minha vida é dentro da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nós temos um trabalho muito focado lá e, nesse momento, nós não temos nenhum interesse de fazer nenhuma participação no âmbito político partidário. Assim, só para deixar isso bem claro,
Porque até isso eu digo, pronto, daqui a pouco eu vou sofrer outro tipo de perseguição. Uma hora eu sou vereador, outra hora eu sou candidata a prefeita, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Então, somente se o tempo me levar a isso, não é? Mas vai ser o tempo e não agora. Para 2024, a reitora vai no foco de continuar sendo reitora. Próximo bloco, a gente continua a nossa conversa, vamos para o intervalo. Já já a gente volta. Continuamos o cenário político de hoje. Estamos entrevistando a reitora da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, Ludmila Oliveira. Você participa com a gente, temos nossas redes sociais, pode mandar aí sua pergunta, sua participação. Já tem gente enviando, então estamos no último bloco. É o momento de você interagir com a gente. Vonúvio. Carol, vamos falar aqui da visita do presidente Lula aqui ao RN. Novas informações sobre a agenda de Lula da Silva no Rio Grande do Norte. O presidente da República, ele cumpre a agenda aqui no estado potiguar nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. Na visita ao estado, Lula deve pousar aqui em Mossoró. O jornalismo TCM confirmou a informação com o comando da Polícia Militar, que foi notificado para realizar a segurança do presidente. A informação também foi confirmada pela direção do aeroporto Governador de Cerrosado, que também foi comunicada pela equipe de Lula da intenção do presidente de pousar aqui em Mossoró. Há novas informações, além disso, que o mesmo contato foi feito tratando de agenda em Pau dos Ferros. A agenda oficial do presidente do RN ainda não foi divulgada, mas existe uma expectativa de que Lula realize uma visita ao município também de Apodi. Então, Carol, como a gente recebeu até de forma antecipada, a gente havia comentado lá na Rádio 95 sobre a visita do presidente Lula aqui ao RN, de que iria acontecer no interior do estado e não partindo da capital, tem se confirmado. Não sei se vai acontecer ainda essa ida a Natal, como é que vai ser, mas pelo que a gente tem observado e o jornalismo TCM está apurando, deve acontecer de fato o cumprimento dessa agenda a partir do interior do Rio Grande do Norte. Olha, tive informações agora, Vonúvio, que está tendo uma mudança na agenda. Não sei para onde, nem se data e nem em relação a definições de horários. Mas a informação que acabei de receber aqui de bastidor é ainda construindo, em mudanças. Não vem mais para o estado? Não, ninguém sabe. Peraí, calma. Calma. Ainda estão definindo. Realmente, ainda não recebemos nenhuma informação sobre credenciamento de imprensa, por exemplo. Nada oficial. Essas informações foram contatos que foram feitos e nós obtivemos através de fonte, nosso jornalismo. Então, vamos aguardar a informação oficial também. Normalmente, esse credenciamento acontece 3 dias antes da confirmação da visita, né? Quando o presidente Bolsonaro veio aqui ao Rio Grande do Norte, a gente teve essa confirmação com bastante antecedência e, Carol, o suporte, a equipe de suporte, né? Tem um avião que vem com antecedência fazer toda a questão da infraestrutura de segurança, enfim, com antecedência. Então, de fato, precisa aí de haver essa confirmação sobre esta agenda. Mas a gente está esperto, a gente está atento. E, claro, você, telespectador da TCM, você que nos acompanha na rádio, fica sabendo primeiro. Vamos então voltar à nossa conversa com a reitora da UFESA, Ludmila Oliveira. Reitora, a senhora falou no bloco anterior que não tem intenção de ser candidata, que estão colocando o nome. Eu já tinha ouvido essa informação de bastidor, que inclusive seria o PL, o Partido Liberal, que agora está com o novo presidente, o Genivan Vale, que vai participar do cenário político esta semana, inclusive, viu, gente? Então, estão organizando nominatas e que o nome da senhora teria sido ventilado entre possíveis candidatas a vereadora aqui em Mossoró. E no bloco anterior a senhora disse, para 2024, não. Aí a minha pergunta, e para 2026? Olhe, para 2026, né, Deus proverá. Por que eu digo Deus proverá? Porque é muito tempo lá na frente ainda, entendeu, Carol? Nós temos aí um divisor de águas, se assim eu posso colocar. Nós temos Ludmila encerra a gestão, se Deus quiser, em 2024, 31 de agosto, né? A consulta acontece em março,
né? A consulta à comunidade acadêmica acontece em março. Inclusive, nós não sabemos se vai ser consulta ou se vai ser eleição, porque hoje está se mudando esse formato, há uma perspectiva. Eu acredito que até novembro nós vamos ter novidades aí nesse processo. E se houver eleição, vai acabar a lista tríplice e só vai ser uma pessoa eleita. Aí sim, a gente vai passar por eleição e não por consulta. Então, é possível que não se tenha mais lista tríplice e sim eleição. Então, isso será uma mudança, uma diferença, né? Isso já vem caminhando. Eu acredito que já vai ser assim em março. Eu acredito pelo que eu venho acompanhando das discussões entre os reitores. Isso é um ponto. Então, essa condição desse se passar pela consulta é uma coisa muito importante, porque vamos que a gente consiga realmente ir para um processo de reeleição, né? E a gente consiga se estabelecer. Então, vai ser trabalhar pela missão com a qual nós estamos fazendo. Uma coisa eu sempre tive muita convicção, é preciso ter foco naquilo que se faz, ter zelo naquilo que se faz. Quem quer tudo não tem nada. Então, e para você lidar com a política, não é? Você lidar com um cenário político, você tem que realmente dedicar-se a ele, e aí a universidade ela requer um limbo diferenciado e uma dedicação diferenciada. Então, não adianta misturar as coisas. Uma coisa, Ludmila reitora, outra coisa é esse futuro, que nesse momento eu não penso nisso. Não é? Nesse momento nós não temos nenhum pensamento nisso. Nesse momento, nosso foco é justamente estabelecer a universidade como a universidade do semiárido brasileiro, trabalhar pela internacionalização, continuar crescendo em números positivos como nós temos hoje. Em 3 anos, nós saímos de um índice de transparência na CGU de 14% para mais de 97%. Né? Nós temos aí hoje um orçamento equilibrado. Então, eu dei uma entrevista essa semana e uma pessoa me perguntou, olha, e aí como é que está essa questão orçamentária? Continuamos dizendo a mesma coisa. Não está sobrando, mas nunca faltou. Então, nós temos sido bem estabelecidos, a retomada de obras que está sendo feitas, a reestruturação que está sendo feita dentro do MEC nos atingiu positivamente, não é? Nós temos trabalhado isso de uma maneira muito positiva, muito boa. Inclusive, nós somos das universidades do país que aumentou o orçamento para 2024. Então, graças a Deus, a gente está, apesar de todas as coisas, nós estamos crescendo. Temos hoje uma assistência estudantil reconhecida dentro do país como uma das melhores, porque nós temos optado por investir no nosso custeio para dar esse suporte na permanência acadêmica. Então, nossa meta, nosso foco é continuar com esse projeto pela universidade, né? Então, nós não temos realmente, nós não vamos fazer filiação partidária, né? Não temos nenhum vínculo, nunca tive nenhum vínculo de filiação partidária e nós não iremos fazer nenhuma filiação partidária. Assim, com todo respeito, até agradeço as citações, o nome, tudo, por ter sido lembrada, mas nós não temos interesse, não. Nós vamos continuar trabalhando academicamente pela instituição. Reitora, recentemente o ministro da Educação, Camilo Santana, cumpriu a agenda aqui no Rio Grande do Norte. A senhora esteve presente também. Foi apresentado algum projeto de avanço em alguma área para a UFERSA? Bom, veja só, foi uma reunião muito importante. A senhora governadora tem nos incluído em todas as diligências, agendas e tudo que diz respeito à educação, agendas do Estado, tudo nós somos convidados. Então, naquele momento, né, no momento da pauta da reunião com os reitores que compõem a UERN, a reitora da UERN, reitor do IFRN, reitor da UFRN, eles apresentaram uma proposta consolidada dentro de um fórum que existe, né? Inclusive, eu fui questionada, a reitora irá voltar? A reitora irá voltar no momento certo, a reitora irá voltar. Agora, a reitora precisava primeiro fazer um trabalho, ser reconhecida como assim, tudo que eu queria era fazer o meu trabalho e o que eu quero é fazer meu trabalho. Então, nós vamos voltar. A universidade nunca esteve isolada, nem está. Somos universidades parceiras. Agora, em especial no que diz respeito ao UFERSA, nós já tínhamos protocolado antes. Porque o que é que nós estamos trabalhando hoje? Primeiro, nós temos grandes obras em andamento, não é? Nós temos aí o Parque Tecnológico Científico do Semiárido e é pauta dentro das nossas demandas de reestruturação do MEC, né? Dentro desse momento, reestruturação da educação no país. Pautamos também os nossos novos campos, porque hoje nós temos uma pauta no Agreste que é abrir um campus. E hoje nós estamos lá com um campus, não é um campus, mas um polo à distância associado de Serra de São Bento, a pauta da
medicina, que é unânime em todo o país. Vai aumentar o código de vaga, como é que vai ser? Então, essas pautas nós já tínhamos apresentado lá no MEC, inclusive na semana anterior. Então, a reitora não precisou, assim, somente falou e colocou, mas assim, de entregar alguma coisa, a reitora não precisou entregar nada, porque já estava tudo lá protocolado. Inclusive, desde que nós assumimos, temos sido muito bem atendidos pela Secretaria de Educação Superior, pela CESU, e, enfim, as coisas continuam caminhando muito bem, e a universidade, eu não posso dizer, porque outras universidades estão com problema, a nossa não vou dizer que está, não, de maneira nenhuma, a nossa universidade caminha bem. Inclusive, a senhora Lega trouxe aqui para a gente números sobre o orçamento, resultados dos últimos 3 anos no planejamento aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido. Houve uma ampliação do orçamento por meio de emendas, ampliação do orçamento por meio de TEDs, investimentos em obras e equipamentos, custeio da terceirização, custeio de bolsas. Então, traz aqui todos esses números no total de R$23.400.000 nos últimos 3 anos. Esse número aí, Carol, se você for ver, é só para assistência estudantil. Certo. Viu? Você vai vendo que um número está abaixo do outro, né? Assim, está sendo citado, o número abaixo do outro. Então, esse número aí de mais de 23 milhões refere-se justamente ao investimento feito à assistência estudantil com recursos da própria instituição nos últimos 3 anos. Olha, verdade. Aí tem aqui custeio de terceirização, 38 milhões. Sim, um dado importante para as pessoas entenderem, porque, veja só, na maior parte, assim, não vou dizer todo mundo é todo mundo, mas existem universidades ainda no país que passaram por um processo de demissão em massa, e nós conseguimos, graças a Deus, estabelecer as nossas contratações. É difícil, não é fácil, mas um trabalho muito sério do nosso planejamento permitiu que não só tivéssemos aquilo que já existia, mas aumentar. Por que aumentar? Porque senão a gente não consegue fazer o zelo ao patrimônio e nem cumprir a nossa missão no que diz respeito à responsabilidade social e econômica, onde nós estamos diretamente ali sendo envolvidos. A criação, de criar possibilidades de trabalho, de inclusão das pessoas também é uma missão da universidade. A gente tem aqui a participação do João da UPA do BH, mandando abraços para a reitora. Obrigada, João. Nós temos o Luiz Ares, parabeniza a convidada, viu firmeza da última vez que esteve no cenário político, continue assim. A gente tem também participação do Marcos Galdino, que diz: não conheço a senhora, mas estou feliz pela vitória. Só imaginar que teve o apoio de Bolsonaro, estou feliz. Estamos juntos, estava na torcida pela sua volta. Niel do Sumaré, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por todo o carinho. Niel e companhia, muita gente, Niel, para todo dia a gente está mandando um alô, mas um carinho de vocês eu agradeço imensamente. Olha, a gente tem aqui a participação do... Peraí, minha gente, vamos se identificar, pelo amor de Deus. É o Estevão Guedes. Por que os prefeitos do Rio Grande do Norte não vão fazer um protesto sobre o FPM durante a visita do presidente ao Estado, em vez de parar os serviços públicos nas cidades? Querendo... Talvez seja aí na busca pelo apoio da população, querendo mobilizar toda a população e servidores em relação a essa pauta, mas é uma opção, né, Vanúvio? Carol, a lógica da greve dos servidores é assim, né? Tem que atingir a população para atingir os gestores. Talvez seja isso exatamente que os prefeitos estão querendo. Os servidores fazem isso. A gente tem a Santana parabenizando Ludmila também. Obrigada. A gente tem aqui o Maninho Grangeiro do Abolição 4 está perguntando como é o clima na universidade. Se as pessoas que são oposição à senhora olham atravessado. Não, Maninho, olham não. É bem interessante. Na rede social é uma coisa. Pessoalmente, por incrível que pareça, é outra. Até porque nós temos, assim, um princípio, nós tratamos todas as pessoas bem, com urbanidade, incluímos, e tem mais, uma diligência que eu entreguei à minha equipe como missão. Vamos tratar a gestão pública como tem que ser a gestão pública, sem diferenças, respeitando posicionamentos políticos. Por isso que eu falei anteriormente, Carol e Vanúvio, que ou você é reitor ou você é política. Porque no momento que você se engaja dentro de uma perspectiva e você tem uma filiação e você fica ali fincado a uma filosofia, aí é complicado, porque você acaba tendo que escolher aquilo que você faz. Então, o clima na universidade é muito bom,
graças a Deus eu posso dizer que nós temos sim. E é bem diferente daquilo que muitas vezes as pessoas colocam assim nas redes sociais. Todas as pessoas, os estudantes e os professores, assim, é feita uma chamada de uma maneira generalística, como se a universidade vivesse num caos. E a universidade não vive num caos. Nós temos bons trabalhos, bons números e uma boa convivência, até porque nós respeitamos todas as pessoas. É um princípio, como educadora, como professora que sou. Dacildo Filho está dizendo que conhece muitos que moram na residência universitária em Caraúbas e reconhecem aí a presença e o apoio da reitora. Quem também manda mensagem é o Alcivan, diz que a filha dele é muito satisfeita com o trabalho da reitora na UFESA em Caraúbas. Obrigada, viu? Obrigada. Eu gosto muito de Caraúbas, do campus de Caraúbas e realmente, assim, nós temos um acolhimento em todos os lugares, mas em Caraúbas o abraço é mais forte. Oh, beleza. Olha, quero mandar um alô aqui para o Cosme, que também parabeniza, diz que é muito satisfeito com a UFESA. Obrigada. E Mila Oliveira também ligada aqui no cenário político. Muito obrigada, Mila. Nunca mais encontrei você por aí, espero encontrar na próxima corrida, viu? Ludmila Oliveira, reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, muito obrigada pela presença. Obrigada, Carol. Obrigada, Vonuve. Estamos à disposição e já quero convidá-los para participar da nossa programação do terceiro ano e tomar um café conosco, né? Um dia eu queria fazer o cenário político com vocês lá no meu gabinete. Vamos preparar. Muito bem. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda, reitora Ludmila. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Seja sempre bem-vinda, reitora. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até amanhã.